admirado ou escandalizado? É sobre isso que será a nossa meditação de hoje. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 1 a 4, diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus inicia o seu ministério e ele então, depois de passar por muitos lugares, ele vai então a Nazaré, a sua terra, que ele cresceu e se desenvolveu ali, para anunciar o Evangelho. E primeiramente então, conforme nós vimos o texto, o povo então fica admirado com a sabedoria que o Senhor está fazendo essas coisas. Vamos ver isso novamente em Marcos capítulo 6, versículo 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Uma admiração. Mas depois, o povo fica escandalizado. Vamos ver Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Em primeiro momento, eles ficam admirados, e em segundo momento, eles ficam escandalizados. Você já ouviu dizer aquele ditado: santo de casa não faz milagre? É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Quando eu me converti em 1982, tentei falar de Jesus para alguns amigos meus, pessoas que conviviam comigo. E alguns me diziam assim: que é isso, rapaz? Eu conheço você, sei o que você gosta de fazer, o que você andava fazendo o tempo todo. Bom, eu fiz muitas coisas erradas, essa é uma verdade, meus irmãos amados, mas eu havia me convertido. Bom, não foi o caso de Jesus, ele não havia feito nada de errado, nada de errado. Jesus só poderia assumir seu ministério depois dos 30 anos de idade, porque eles, naquela cultura, consideravam que o homem era realmente, de fato, um homem, na sua maioridade, com 30 anos de idade. Até então, ele era somente o carpinteiro, filho de Maria e de José. A questão é que muitos não estão preparados para as mudanças. Essa é a verdade. Então eles veem aquele que é o carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, e agora está ali pregando com essa sabedoria, fazendo esses milagres. Ou seja, ele mudou. Na verdade, Jesus inicia o seu ministério e revela quem realmente ele é. E nesse episódio, então, Jesus está acompanhado pelos seus discípulos. E por quê? Porque eles precisavam ver isso.
porque eles viveriam isso também. Essa é uma verdade. Não fique triste se as pessoas que estão próximas de você não acreditam na sua conversão ou na sua mudança. Foi o meu caso que eu falei, as pessoas diziam: não, eu conheço você, eu sei as coisas que você gostava de fazer e muitas coisas erradas que eu fiz, é verdade, mas havia havido uma mudança na minha vida. E foi isso que ofendeu aquele povo, que escandalizou aquele povo, porque havia uma mudança na vida de Jesus. Ele está se revelando quem de fato ele é, para que aquilo que ele veio, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa mudança ofendeu ele, e as mudanças ofendem as pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, há momentos que devemos falar mais das pessoas para Jesus do que de Jesus para as pessoas. Tem hora que nós queremos então ganhar todos, e eu tive essa vontade de falar e de ganhar, mas muitas vezes eu acabei sendo hostilizado, sabe? Até dentro de casa foi hostilizado. E por quê? Porque não acreditavam na minha mudança. Então, e muitas vezes eu ficava irritado com tudo isso. Mas essas coisas, se aconteceram com Jesus, com certeza vai acontecer conosco também. Uma outra coisa que nós não devemos dizer: eu mudei. Houve uma mudança em mim. Não diga isso, não diga isso. Deixe Deus trabalhar, e o tempo vai mostrar as mudanças que Deus tem feito em sua vida, em nome de Jesus, por conta da sua verdadeira conversão. São as pessoas que vão olhar e vão ver essas mudanças, sabe? Meus irmãos amados, essas coisas, elas não são agradáveis. E Jesus não desistiu do seu ministério por causa disso, porque o povo não acreditou nele. Ele saiu dali, vamos se dizer dessa forma, desacreditado, mas isso não desanimou Jesus. Ele continuou o seu ministério, ele pregou o evangelho em todas as partes, ele se deixou ser preso, foi para a cruz, morreu naquela cruz, ressuscitou, o seu ministério foi concluído, a obra foi concluída, independente se aquelas pessoas estavam acreditando nele ou não. Por isso tem que ser assim comigo e com você, em nome de Jesus. Se as pessoas olham para nós e não acreditam em uma mudança em nós, não há problema, temos que seguir adiante em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca desista da sua caminhada com Cristo, não desista, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outros. Nós não nos convertemos para agradar pessoas, nós nos convertemos porque o Evangelho chegou até nós, o Espírito tocou em nosso coração e entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós somos pecadores e que precisávamos nos arrepender dos pecados para obter salvação. A minha conversão não é para agradar a ou B. Isso não vai mudar na minha vida. Eu preciso agradar ao Deus Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo que nós não devemos amar as pessoas. Eu não estou dizendo que nós não devemos tratar bem as pessoas. Misericórdia, não é isso. Mas se ela acredita na minha conversão ou não, isso independe da minha vida. Veja o que o apóstolo Paulo declarou, claro que dirigido pelo Espírito Santo. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.
Quais são essas coisas que devemos esquecer, que ficaram para trás? É a nossa velha vida de pecado, longe de Deus. A nossa vida de pecado, longe de Deus, ela ficou para trás. Agora nós estamos em novidade de vida. Nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso, vivendo uma vida que Ele tem preparado para nós. O nosso alvo sempre será Jesus Cristo e nunca ficaremos escandalizados em Jesus Cristo, de jeito nenhum. A cada dia, andando com o Senhor Jesus Cristo, a cada dia vamos mais e mais admirar, adorar, louvar, servir ao Senhor Jesus Cristo com muita alegria, independente se as pessoas estão acreditando em nós ou não. Por isso, não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Talvez você vai falar de Jesus para uma pessoa que você conhece há pouco tempo, e ela vai entregar o coração para Jesus, e talvez aquela pessoa que você conhece há tanto tempo, você vai falar de Jesus e ela vai ignorar você. Sabe, não fique preocupado. Certamente, se você falou, e mesmo que foi ignorada, aquela sementinha vai ficar no coração. E Deus vai trabalhar para que essa pessoa possa ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai eterno e maravilhoso Deus, queremos prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Pai amado, não nos escandalizaremos em Jesus Cristo, mas vamos admirá-lo cada vez mais. Vamos adorá-lo, engrandecê-lo, Senhor Deus, e servi-lo. É isso que nós queremos. Que o Teu Espírito nos ajude. Nos dê sabedoria diante daqueles que não acreditam em nós, não acreditam nas mudanças. Pai amado, que eles possam ver as mudanças que o Senhor tem operado em nós. E nós queremos, a cada dia, sermos transformados de glória em glória, como diz a Tua palavra, para que assim, Senhor Deus amado, possamos engrandecer o Teu nome. Pai querido, obrigado por Sua misericórdia, obrigado por Sua bondade, tudo pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você grandemente, que haja paz no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, seus familiares, seu trabalho, suas finanças, em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?